Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, seja bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, o seu canal de estudo e divulgação espírita. Agradeço muito estarem nos acompanhando e essa semana, mais uma vez, como toda quarta-feira, estamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos, do programa Encontro com Kardec número 70. Olha, são 70 capítulos já desse estudo do Livro dos Espíritos que temos feito desde o início desse ano de 2024. Eu não posso deixar de pedir a você que, por favor, deixe o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal e divulgue também para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações, a esse estudo que a gente procura fazer aqui, modesta e informalmente, toda semana. Não se esqueça de fazer a sua prece inicial antes do estudo, pedindo a presença e a irradiação de luz de bons espíritos para que possa nos ajudar na elucidação dessas questões que vamos ver agora. Vamos em frente. Capítulo 9. Lei de Igualdade. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Igualdade perante o túmulo. Perguntas 817 a 824. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Donde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. A ideia de que a mulher é moralmente inferior ao homem é uma construção social nociva, sem base nenhuma na realidade. Ela vem de um conjunto de fatores históricos, culturais, religiosos inclusive, que oprimiram e marginalizaram as mulheres por séculos, milênios. Ao longo da história, as mulheres foram frequentemente privadas de seus direitos básicos, como educação, propriedade, autonomia sobre seus próprios corpos. Elas eram relegadas a papéis domésticos, submissos, sendo vistas apenas como propriedade dos homens. Essa subordinação era, na época, justificada por diversas teorias machistas que consideravam a mulher como naturalmente inferior aos homens em termos de inteligência e capacidade moral. Essas ideias foram utilizadas sempre para sustentar a desigualdade de gênero em todos os aspectos da vida. As mulheres eram excluídas da vida pública, da vida política, da tomada de decisões. Os seus trabalhos e as suas contribuições para a sociedade, de uma forma geral, eram totalmente desvalorizados. Sofriam violência doméstica, mutilação genital, casamento forçado e outras absurdas opressões. As mulheres eram, e ainda são em alguns países, consideradas fábricas de crianças. Olha que absurdo! E hoje ainda tem muita gente que pensa assim. Ao contrário de ser rebaixada e oprimida, elas tinham que ser sempre elevadas ao máximo da sociedade, porque é delas que provém a vida humana. Essa é uma tarefa de imensa responsabilidade e da mais alta importância para a humanidade. Pensa, como é que pode pensar de ser melhor do que os outros? Um homem melhor que a mulher? Ao longo da história, as mulheres lutaram muito por esses direitos e por um mundo muito mais justo e mais igualitário, se assim podemos dizer, E não podemos esquecer, inclusive, que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Naquela época, o mundo ainda era muito machista, quase que totalmente machista. É fato que as mulheres continuam a enfrentar essa discriminação hoje em dia. Violência, falta de oportunidade. E a ideia de que são moralmente inferiores aos homens ainda persiste em algumas culturas e sociedades. Veja alguns países aí que a gente conhece que tem esse problema. Cabe a nós combater essa visão absurda e garantir que as mulheres tenham acesso a todos os seus direitos, que sejam livres de violência, de discriminação e que possam participar plenamente da vida social
econômica e política de seus países. Isso não pode ser diferente. Lutar contra a inferioridade moral das mulheres é lutar por um mundo mais justo e mais humano para todo mundo. Com que fim, mais fraca fisicamente do que o homem, é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumprem desempenhar. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. É verdade que, em média, os homens tendem a ter mais força física do que as mulheres. Sim. Mas, por outro lado, isso não significa que todas as mulheres sejam fracas e que todos os homens sejam fortes. Existem mulheres com grande força física, assim como existem muitos homens com pouca força. Né? Isso a gente vê todo dia. Por outro lado, as mulheres demonstram muito mais acentuadamente um outro tipo de força, como uma grande resiliência, uma inteligência superior, uma capacidade de superação em diversas áreas da vida, diferente da maioria dos homens. São fortes mental e emocionalmente. Elas enfrentam desafios e obstáculos com muito mais garra e determinação do que os homens. Pense nisso. Geralmente, são as mulheres que constroem e fortalecem os laços de família, os laços de amizade, até porque são elas que cuidam dos filhos e aglutinam a família, né? Pensa. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por consequência, gozar dos mesmos direitos. Veja que nem é preciso falar muito mais sobre igualdade de direitos, né? Essa coisa é um fato. Todo mundo tem o mesmo direito e o mesmo direito a tudo. Hoje em dia, muitas vezes, as funções se alternam. Por exemplo, muitos homens ficam em casa cuidando da administração da casa e dos filhos, enquanto as mulheres trabalham fora. Tem muitos casos assim. Mas, acima de tudo, é muito importante lembrar, como nós já estudamos anteriormente, que essa diferença de sexo é uma condição meramente física, apenas material no nosso planeta, que não necessariamente seja assim em outros milhões de mundos que existem. A nossa encarnação é determinada pela necessidade que nós temos de evoluir e, nesse sentido,
nós temos sim, certamente, que passar por reencarnações como homens e como mulheres. Não há como evoluir mentalmente, moralmente, sem ter essas experiências. Isso, mais uma vez, prova a justiça de Deus, que permite que a todos os espíritos caminhem para a evolução. Igualdade perante o túmulo. Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres. Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida mais das vezes aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Reprovais, então, de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tenha em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, implacavelmente, todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como o seu próprio corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. É interessante pensar que as pessoas sempre se remetem a Deus quando estão sofrendo, né? Mas muitos lembram de Deus só na hora do sofrimento, né? No sofrimento e na hora da morte, principalmente. Aí eles querem, quando morrem, perpetuar suas imagens com aqueles mausoléus, jazigos pomposos e tudo mais, como se fizesse alguma diferença o sentimento do rico para com o sentimento do pobre, né? O pobre sepulta os seus de covas rasas e não tem luxo. E o sentimento é diferente? Claro que não. O tempo vai transformar a matéria dos nossos corpos do mesmo jeito. A diferença que será feita é na evolução moral, que cada um, isso sim, que cada um vai poder ter acesso de acordo com a sua consciência e com os trabalhos que venham a fazer no sentido do bem. Isso é fato. Muito obrigado por estar até aqui, mais uma vez participando do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a presença e quero convidá-los para a semana que vem estarmos mais uma vez aqui no Encontro com Kardec. Muito grato, fiquem na paz.